Olá, seja bem-vindo ao Pílula Geopolítica, sua dose semanal de geopolítica. Meu nome é Guilherme e hoje eu estou conversando com o Rafa, novamente, o meu Opa, fiel escudeiro aqui nesse canal. Hoje a gente vai discutir o tema do Irã. O Irã frustrou algumas tentativas de manifestações violentas motivadas por interesses estrangeiros para tentar derrubar o governo e eu estou com o Rafa hoje para a gente discutir esse tema, por um viés mais voltado para as relações internacionais, a gente vai misturar um pouquinho de história para entender que o que acontece hoje não é algo do momento, é uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo atrás. E eu vou colocar a parte mais da contemporaneidade conversando com o Rafa. Então o Rafa vai trazer um pouquinho da história e eu vou trazer um pouquinho de uma análise conjectural internacional da atualidade. Rafa, bora começar então a nossa conversa para não estender muito o vídeo. bora. Qual a tua consideração das tuas pesquisas em torno do que acontece no Irã há algum tempo, há anos na verdade, a respeito das intenções estrangeiras no Irã, o que tem acontecido nesses últimos anos no Irã, que faz com que a gente possa traçar uma linha histórica direta entre o que acontece hoje com o que já aconteceu no passado? Então, Gui, vamos começar do começo, né? O Irã, né, ou Pérsia, como era chamado antigamente, é um dos países mais antigos do mundo e possui uma posição estratégica ali no Oriente Médio, né? Desde o início ele foi invadido e cobiçado por vários impérios. Antes da Revolução Iraniana, o Irã era uma monarquia, né, governada pelo Shah. Eu vou pegar mais as duas últimas dinastias, que era a dinastia Qajar e Pahlavi. Eu vou tentar não falar muito essas palavras porque fica meio ruim Porque senão a assim de gente vai fazer um entender. documentário aqui, né? É, exato. O negócio é ser mais didático. Aham. É, mas enfim, no século XIX, né, o país ele começou a sofrer intervenções externas e o monarca ele praticamente leiloou as riquezas naturais do país, né? A subserviência, para tu ver, era tanta que o país foi praticamente cortado ao meio. Não no sentido territorial, mas em zonas de influência, né? Uhum. A Grã-Bretanha, ela ficou com o sul e a Rússia com o norte. E tinha uma pequena faixa no meio que era de autonomia iraniana. E o Irã só foi saber disso quando o acordo já estava fechado. Só para Uhum. ter uma noção do nível da subserviência, né? Então foi um golpe de impérios dentro do Irã, né? Basicamente. Foi um golpe de impérios que buscou ali explorar os recursos do Irã, né? É. E com isso a dinastia Qajar, né? Falei, ela foi se deteriorando cada vez mais, né? E o povo começou a protestar. Por causa desses protestos, né? O Shah ele foi obrigado a fazer algumas reformas constitucionais, né? Elegendo o primeiro-ministro, dando alguns direitos democráticos para a população, enfim. Só que não deu muito certo. A dinastia Qajar foi derrubada depois, né? Pelo Reza, né? Que aí veio a dinastia dos Pahlavi, né? Que também se Uhum. tornou Shah. O Reza, no seu Reza é um nome ruim de Reza falar. Pahlavi. Pode É, falar Pahlavi, eu acho que fica melhor. Pahlavi fica melhor. Tá. Pahlavi, O Palev, né? Ele no início ele foi menos entreguista, né? É, e na Segunda Guerra Mundial, o Irã ele ficou neutro, né? Apesar de o Reza ele ter alguma simpatia ali pelos regimes nazifascistas, ele se tornou neutro, né? Porém, com a Alemanha invadindo a União Soviética, os soviéticos e os britânicos invadiram o país, né? Para poder garantir o abastecimento de petróleo, né? Para não Uhum. ter problemas ali. E o Reza, por causa disso, tal, ele abdicou do seu trono, fugiu e deixou o filho, o Mohammad Reza Pahlavi, né? Falou Uhum. Mohammad. Não, Mohammad acho que fica mais Uhum. fácil. E o Mohammad era basicamente um fantoche dos europeus, principalmente dos britânicos, né? Ele fazia agia em favor dos interesses dos britânicos, até mesmo nas escolhas dos primeiros Não, ministros. não foi esse que tentou instaurar um tipo de governo da democracia ocidental liberal, modelo Então, em que, se eu não me engano, as mulheres elas tinham um tipo de, eles vendiam muito a ideia de que agora as mulheres elas tinham uma certa liberdade de usar certas roupas, andar de carro, elas tinham os direitos que não tinham antes, mas que depois acabou, você vai falar isso, eu acho, que depois o povo iraniano viu que esse tipo de liberdade não era bem uma liberdade, porque enquanto as sim. mulheres estavam usando, por exemplo, saias e andando de carro, as pessoas estavam passando fome, então os direitos da comida Uhum. veio antes do direito de se vestir ou esses direitos da democracia liberal, mas continua aí, só foi um adendo, né? Um adendo, sim. Não, realmente, eu vou falar um pouquinho disso depois, né? Mas enfim,
Nisso, o movimento nacionalista ele começou a ficar muito, muito, muito forte, né? O movimento nacionalista iraniano. E ao sul, né, digamos assim, começou a surgir um cara chamado Mohammad Mossadegh, muitos Mohammeds, né? Isso aí eu vou chamar de Mossadegh, Fala, para ficar mais Mossadegh. fácil. Mossadegh. Ele, diferente dos outros primeiros ministros, era nacionalista e queria a nacionalização das empresas de petróleo, principalmente a Anglo-Persian Oil Company, para que fala um pouquinho do meu inglês, né? Hoje é a British Petroleum, E né? não dá Que muito é... certo na história tu nacionalizar empresas de petróleo. Então, é um spoiler, um pequeno spoiler do que vai Venezuela já acontecer. diz bastante, né? Pequeno spoiler aí. E o Shah não queria, tá? O Shah não queria o Mossadegh, mas em razão das pressões populares, ele falou, tá, vai, deixa esse maluco aí, deixa esse maluco entrar no poder. Porém, né, como eu disse, as políticas nacionalistas do Mossadegh, desculpa, que inclusive nem era tão nacionalista assim, vou falar um pouco mais pra frente, nem era tão nacionalista assim, mas tudo bem. A desaprovação do Pahlavi, que queria governar sozinho, basicamente, e também, principalmente, a nacionalização, né, do petróleo, que os britânicos olharam, pô, cataram meu petróleo, tá ligado? Cataram meu Então, petróleo. não Estilo gostei. Trump, né? Roubaram meu petróleo. Nosso Meio petróleo. que não ficaram muito felizes com Aham. isso. Né? E por causa disso, como você falou, deu um pequeno spoiler, em 1953 o Mossadegh foi derrubado pelos Estados Unidos, pelos britânicos e pelo Shah, né? Um conluio ali. Uhum. Inclusive, o Mossadegh, na época, ele sabia que os britânicos queriam destituir ele, né? Tava meio que na cara, assim, né? E ele rompeu os laços diplomáticos com a Grã-Bretanha, né? Os Estados Unidos, inclusive, pressionou a Grã-Bretanha a aceitar a nacionalização. Tipo, citando a autodeterminação dos povos, né? Uhum. Só que, na verdade, o que os Estados Unidos queria era substituir os britânicos por eles, né? Sim. Queria roubar o roubo, digamos assim. Queria roubar as concessões do Reino Unido. Um movimento é, bem parecido com o que aconteceu na África esses últimos tempos, em que os Estados Unidos apoiaram vários grupos para retirar a França da África para tomar posição dos Sim, franceses. No caso do Níger, o Níger depois primeiro expulsou os franceses, os norte-americanos entraram, depois o Níger foi lá e expulsou os norte-americanos e sim, acontece o que enfim. está acontecendo, mas continua aí. Enfim, um fato curioso, né, rapidinho, é que, diferente de hoje, né, que hoje em dia tu pensa, o rival do Irã é os Estados Unidos, né, que até os iranianos chamam de o Grande Satã, tem isso aí, né, que é o apelido dos Estados Unidos lá. Uhum, Só que naquela época os Estados Unidos ele era admirado pelos iranianos. O Grande Satã era a Grã-Bretanha, que era o Grande Satã, lógico, esse termo não existia, né, mas era o Grande uhum, Satã uhum, deles. Mas enfim, o, só que os Estados Unidos, né, o escritório da CIA no Irã, que o chefe, né, desse escritório era o Kermit Roosevelt, que era o uhum, neto do Roosevelt, uhum. ele conversou ali com o presidente da época, né, dos Estados Unidos e falou, cara, ó, o Irã aqui tá precisa entrar na órbita soviética, isso pode dar problemas aqui no petróleo. Cara, acho melhor aí tu aceitar essa derrubada aí do Mossadegh, né, junto com o Reino Unido. E foi o que aconteceu, né? Os Estados Unidos foi e junto com o Reino Unido e o Shah derrubaram o Mossadegh. Sim. E óbvio, né, a gente tá na Guerra Fria, tal, para dar um contexto assim Uhum, da época. E eles apoiaram, né, a deposição do Mossadegh e o governo do Mossadegh, apesar de, como eu falei anteriormente, né, ele era nacionalista peronomútil, né, mais ou menos. Ele nacionalizou o petróleo. Porém, outras reformas, né, de base que o povo queria, ele não levou adiante. Como, por exemplo, a reforma agrária. E ele passou um negócio que ferrou bastante ele, que ele passou leis anti-greves lá no Irã. E isso, os Estados Unidos, junto com a Grã-Bretanha, eles se aproveitaram e financiaram arruaças, protestos, né, lá na capital, em Tirã, na capital do Irã. Houve também suborno a jornalista para moldar a opinião pública e também embargo imposto pela Grã-Bretanha ao Irã. Né? uhum. A tática é um pouco parecida, como você falou anteriormente, né, dos protestos que estão acontecendo
aconteceram um tempo atrás, né? A Sim. gente pode fazer meio que um paralelo a Uhum. isso. Inclusive, essa operação ela é bem documentada, se a galera de casa quiser pesquisar aí, é Operação Ajax, né? Inclusive, o próprio Kermit Roosevelt, ele tem um livro que ele expõe os detalhes do golpe, né? Mas, enfim. Com a queda do Mossadegh, essa nacionalização ela foi obviamente revertida, né? A Grã-Bretanha ela voltou às operações junto com outras empresas e o Shah ele ganhou mais poderes, né? Ele introduziu um governo ainda mais autoritário, né? Uma ditadura, uma monarquia ditatorial. E inclusive ele fez uma polícia repressiva, que era a SAVAK, né? Que perseguia opositores políticos, né? Para efeito de comparação, sei que não é a mesma coisa, mas para efeito de comparação, podemos falar mais ou menos como nossa realidade aqui do Brasil, né, do DOI-COD, ou do DOPS, da ditadura militar, que era uma polícia repressiva. Sim. Obviamente, não era a mesma coisa, né, mas só para ter um Mas efeito é a de comparação. sistemática de controlar a oposição para que o governo não caia, né? É ter o controle absoluto de todos os fatores violentos, né, do país. E como você falou, né, anteriormente, o Shah ele tentou adaptar a monarquia com o conceito de democracia liberal do Ocidente. Ele tentou fazer meio uma mistureba Bem ali, um bolado. mix. E não deu muito certo, né? Para dar um spoilerzinho do que vai acontecer. Então, o governo do Shah, a pobreza, ela ficou cada vez mais forte. A pobreza só piorava. Inclusive, era comum crianças de 6 a 10 anos trabalharem, tá? Em condições terríveis. Os trabalhadores tinham que trabalhar 18 horas por dia, com salários ínfimos, enquanto o Shah e os seus aliados viviam bem, fazendo festas caríssimas, viagens caríssimas para lugares, né? Enfim. E nos anos 60, o Shah ele fez um negócio que, cara, ferrou bastante a popularidade dele, que já estava baixa. Lembrando. Ele promoveu projetos de lei, entre muitas aspas, projetos de lei laicos e pluralistas. Que ele proibiu o véu islâmico para as mulheres, num país de maioria islâmica. Sim. Dá para ver um que pouquinho que foi a adaptação dessa democracia liberal, que ele tentou retirar, e é uma coisa que a esquerda brasileira hoje não entende, que ela tenta defender muito essa questão plural e diversa em um país que tem uma tradição muito forte, que é como você disse, é um povo persa, muito antigo, com uma tradição muito enraizada, e hoje, principalmente nesses últimos ataques que tiveram, nessas manifestações que tiveram no Irã, eu vi muitas manifestações de políticos e deputados brasileiros, e até youtubers, entre aspas, comunistas, ditos revolucionários, dando sermões e com as mesmas ideias desse período, né, do Shah, de opiniões muito semelhantes ao do governo norte-americano, dessas ideias liberais de crítica ao tradicionalismo do Irã, de que o Irã, pela tradição, ele é um estado teocrático, autoritário, repressor dos povos, que controla as mulheres, etc. Mas o que tu disse aí, que ele fez uma lei para retirar, né, a obrigatoriedade do véu, e dar essa maior liberdade para as mulheres se vestirem Não foi uma liberdade, foi uma proibição. Tipo, o cara proibiu as mulheres de usar o véu. Sim, mas é proibir por conta dessa ideia liberal de liberdade, entre aspas, de fazer as mulheres se vestirem do jeito que elas quiserem. De tipo, vestir do jeito que elas quiserem, menos o véu, né? Que é a tradição que elas queriam, o véu né? Não pode. Só que o povo iraniano ele odiou isso. Na verdade, as mulheres odiaram isso. E isso eu acho que deveria ser um aviso histórico para a própria esquerda brasileira, que defende tanto essa noção de liberdade, entre aspas, porque o povo iraniano, ele nessa época, eu já falei atrás ali, eles olharam, do que adianta tu impedir as mulheres de usarem véus se nós temos uma população que que não tem pouco acesso à alimentação e tem uma população que está trabalhando e recebendo muito pouco. 18 horas por dia. 18 horas por dia. Tanto é que o discurso do Khamenei, durante as manifestações, ele citou justamente esse tema da mulher e ele zombou da ideia liberal ocidental. Ele teve uma frase que não foi dessa forma, mas ele falou assim, que engraçado, né, o Ocidente.
eles falam que a gente bate nas mulheres, a gente reprime as mulheres, mas lá no Ocidente as mulheres recebem menos do que os homens e elas têm menos acessos do que os homens. Então eles vêm aqui criticar a forma como a gente trata as mulheres, mas lá as mulheres também não são tratadas de uma forma linda, maravilhosa, da forma como eles idealizam que deveriam É, ser. a própria democracia liberal, ela é baseada na misoginia, né? Ó, enfim, então, Gui, muitas mulheres, né, naquela época, elas estavam, obviamente, desacostumadas com essa situação e elas ficaram trancadas em casa, né? Porque o véu, ele possui um peso muito grande, né, na tradição islâmica e as mulheres não podem mostrar certas partes do corpo, segundo a tradição islâmica, então elas ficaram trancadas em casa, né, por causa dessa lei Laica. laica, pluralista do Shah. Aham. Inclusive, houve invasão de escolas religiosas pela Savak, que fez a popularidade cair. E entre o fim dos anos 60 e o começo dos anos 70, o Irã se manteve estável por causa do aumento do preço do petróleo na época, porém a população mais pobre continuava na mesma situação, né? O Irã, ele preferia comprar armamento dos Estados Unidos do que investir nos serviços públicos, né? Que Uhum. inclusive foi uma pedra no sapato dos Estados Unidos depois, né? Sim. Um fato curioso é que a irmã gêmea do Shah, a princesa Ashraf, ela era a chefe, digamos assim, a presidente do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. E quando era falado para ela, pô, tá acontecendo lá no Irã, né, o Savak e tal, esses massacres, né, ela falava, são alegações não comprovadas, né? Pra te ver como... Falta a fonte. Cadê a fonte? Qual que é a fonte? Qual que é a fonte? Enfim. Aí, em 75, houve a crise do petróleo, o Irã passou por uma inflação que piorou a situação das famílias mais vulneráveis, e as manifestações continuaram, né? No fim da década de 70, houve um aumento ainda maior no protesto, e a repressão continuava ainda mais. Houve a Sexta-feira Negra, que os números variam, né? Os revolucionários falavam que foi entre 2 a 4 mil, enquanto o Shah falava que foi a 800 pessoas. Então não tem um dado oficial, digamos assim, de Sim. quantas pessoas morreram. Mas foram bastante pessoas, né? E é, foram mortos pela Savak, em 1978. Nesse mesmo ano, houve o começo das greves, que culminariam na greve geral dos trabalhadores, né? Que paralisaram a máquina estatal. Uhum. O exército, ele assassinou vários manifestantes e os trabalhadores responderam, convocando essas greves, né, como eu mencionei, contra os massacres, e os trabalhadores do petróleo se juntaram às greves, o que foi muito importante, porque o petróleo enfim, era o núcleo, digamos assim, do Irã, né, e eles entrando nisso foi muito importante. Que legal, né? Que legal, né? É legal agora a gente ver um descendente do Pahlavi, a gente vê os Estados Unidos querendo a volta, né, desse governo, querendo a Pois é, democracia de novo, né? Um governo que bem democrático. massacra mais centenas de pessoas trabalhadoras em manifestações pacíficas, porque, e eu já vou falar daqui a pouco, as manifestações que a gente viu nesses últimos dias eram manifestações infiltradas, a gente teve declarações abertas dos Estados Unidos e de Israel Sim. alegando que tinha infiltração. A gente viu alegações da Rússia e da China também falando que tinham infiltrados lá dentro, que estavam engrossando o caldo. E as mortes do governo iraniano, elas, em muita como consequência, tinham, na verdade, teve mortes desses manifestantes violentos infiltrados que estavam matando civis lá dentro e colocando a culpa no governo iraniano. Isso tem dados. E outra que o governo iraniano teve que responder com força a esses manifestantes, que houveram mortes desses manifestantes violentos, que acabou engrossando toda uma narrativa internacional de que o governo iraniano estaria massacrando os manifestantes, manifestações populares, quando na verdade foi toda uma revolução colorida, que eu já vou explicar mais para frente, que fez com que o Estado iraniano ele atacasse de forma mais enfática essas manifestações, porque senão se ele deixasse, iria acontecer uma derrubada do governo e iria dar pressuposto para um ataque mais pesado pelos Estados Unidos e por Israel. Mas pode continuar. O que é muito engraçado, porque na época o Irã, mesmo com esses massacres pela Savak, junto com Israel, eram considerado as democracias no Oriente Médio, né, Pois é. numa região de bárbaros, que era o Oriente Médio. Aí tinha Israel e Irã, que eram as Sim. democracias do lugar, mesmo com esses massacres pela Savak, né? Que, segundo a princesa Ashraf, presidente do Conselho de Direitos Não tinha Humanos fonte. das Nações Unidas, eram alegações Não não tinha fonte comprovadas. internacionalmente reconhecidas. É, mas enfim, né? Em fevereiro de 79, o Shah é derrubado e exilado. O
o Khamenei, o Khomeini, que os dois nomes são bem parecidos, né? Aham. Mas eu acho que é o Khomeini. Khomeini. Aham. Ele volta do exílio, né? E é proclamada a República Islâmica do Irã. E aí, enfim, Que aí é dada a Revolução Iraniana, como é conhecida até 79. hoje, em 79, Exato. sim. Quando tu vai no livro de histórias, você estuda a Revolução Iraniana, né? Exato. Bom, agora trazendo um paralelo aqui, para não vamos deixar o vídeo muito longo, porque aqui é uma pílula. Aqui é uma pílula, aqui não é uma dose inteira, aqui é uma pílula. E já também tem bastante notícia no noticiário, tem bastante coisa. Aqui a gente está fazendo uma análisezinha rapidinha. Uma coisa interessante, traçar um paralelo com o que você trouxe do histórico do Irã. Nos últimos dias, o que a gente tem visto é uma extensão do que já vem acontecendo há anos no Irã. O Irã é sancionado há mais de 40 anos. Para que as pessoas tenham um entendimento, a economia do Irã, hoje, ela sofre grandes impactos por conta dessas sanções há mais de 40 anos. Já tem dados para verem qual é o problema das sanções. Quando a gente fala em sanções econômicas, bloqueios econômicos, algumas pessoas não levam tão em consideração o quão mortal é uma sanção e um bloqueio econômico. Mas o The Lancet, há uns meses atrás, fez uma pesquisa e demonstrou que mais de 50% das mortes no mundo por conta de sanções e bloqueios é composta por crianças que não chegam aos 15 anos de idade. Então as sanções é uma arma de guerra que atinge em mais de 50% as crianças, ou seja, o desenvolvimento de uma nação. E morre muita gente, morre mais de 500 mil pessoas no mundo por causa das sanções e bloqueios, que é em grande 99% promovida pelos Estados Unidos. Então a gente, por conta disso, por conta dessas sanções, por conta desses bloqueios, o Irã ele hoje passa uma grande crise econômica, uma grande crise hídrica, principalmente, o que leva as pessoas a realmente irem para as ruas manifestarem as suas insatisfações, que foi o que aconteceu nesses últimos dias. Grandes manifestações orgânicas, vamos dizer assim, populares contra o governo, mas que, dado o contexto de fator estratégico do Irã, que serve de grande parceiro estratégico da Rússia, da China, dado o contexto geopolítico, a gente vem discutindo aqui nos últimos vídeos de crise da hegemonia dos Estados Unidos, de crise energética dos Estados Unidos buscando bloquear nós estratégicos, gargalos estratégicos, buscando reduzir a atuação dele no sistema internacional, fazer as cadeias de suprimento regionais, como o Fórum Econômico Mundial vem discutindo, que está acontecendo agora em Davos, né, o Fórum Econômico Mundial, a reunião dos grandes magnatas do mundo, que o Atlantic Council também, o Centro de Estudos da OTAN, já trouxe para discussão cadeias de suprimentos regionais, porque os Estados Unidos já não está dando conta de ter o domínio de toda a cadeia de suprimento global, porque tem a China nesse meio, tem o Irã nesse meio, tem a Arábia Saudita, tem Rússia, tem outros players nesse meio, tem o Brasil também nesse meio. Então, ele busca atacar esses nós estratégicos, que o Irã está no meio. E dado esse contexto geoestratégico, geopolítico, que o Irã ele vem tendo atritos muito grandes, principalmente com Israel na região, mas também com os Estados Unidos. O governo iraniano disse que essas manifestações elas são vistas como uma forma política e popular de manifestação dos seus próprios interesses, mas não reconheceu as manifestações violentas dos infiltrados lá dentro, que a gente já tem falas públicas do governo israelense, governo norte-americano, de apoio aos infiltrados do Mossad lá dentro, e também a gente teve o apoio do Elon Musk, das Starlinks, a gente teve apoio de autores estrangeiros dentro das manifestações, influenciando a violência dentro das manifestações. Assim como aconteceu com o próprio Mossadegh, né? Assim como você mesmo disse que foi o que aconteceu, que foram as manifestações infiltradas ali pelo Império Britânico, Estados Unidos que também. É muito engraçado, porque o Mossadegh era um líder laico e democraticamente eleito. E é justamente isso que é a narrativa estadunidense, né? Sim. Mas que não há tolerância nem mesmo para a própria democracia. A tolerância é o domínio total, o estratégico de um país que é visto por essas grandes potências como um grande, vamos dizer assim, um grande vendedor de combustível. É um posto de combustível, um país é um posto de combustível em que ele tem que dar o petróleo de graça e alimentar toda a indústria, toda a queima, né, de petróleo para alimentar a indústria desses grandes países, para produzir mais armas e ter uma economia mais forte, mais potente. Então hoje, o que a gente viu nesses últimos dias
Foram manifestações populares que tiveram uma infiltração muito grande. O governo iraniano teve que fazer uma resposta mais enfática, porque é justamente esse o interesse desses infiltrados. Eles começam com organizações violentas sem armas, depois elas escalam, a bola de neve vai crescendo, vai crescendo. Surgem manifestantes armados no meio dessas manifestações e atacam civis dentro dessas manifestações, jogando a culpa das mortes para o governo iraniano, porque a mídia internacional faz todo um caldo das mortes e coloca a culpa na resposta do governo iraniano. Isso engrossa mais o caldo, as manifestações se tornam cada vez mais violentas, tem um apoio mais forte e enfático dos países desenvolvidos que querem a derrubada do governo iraniano. Tem uma grande propaganda internacional por vários movimentos políticos, principalmente os movimentos de esquerda, como eu estava falando, de derrubada do governo teocrático, autoritário, religioso, ditatorial, como foi o caso de alguns deputados brasileiros que fizeram postagens disso aí, outros ditos, né, políticos que querem ser presidentes do Brasil. Nossa, eu fico imaginando como é que os diplomatas brasileiros eles ficam vendo esse povo aqui dentro do Brasil, porque o Brasil construiu por décadas uma atuação diplomática de acordos mais próximos com esses países. Por exemplo, se um brasileiro for na África hoje, vai ser muito bem recepcionado. Se for no Irã, os iranianos amam os brasileiros. Se for na Rússia, os russos amam os brasileiros. Então o Brasil tem essa característica diplomática internacional, de ter um bom tráfego internacional. E quando acontecem manifestações desse tipo no Irã, que é um país que a gente sabe que os brasileiros são bem recepcionados, vêm setores brasileiros atacar justamente o governo do Irã, buscando enfraquecer o governo do Irã, fazendo um movimento muito mais alinhado aos Estados Unidos do que contra os Estados Unidos, como esses setores buscam se apresentar como os antissistemas, falando que a gente é antissistema, mas, porém, contudo, entretanto, a gente é contra o governo teocrata, autoritário, que tem aberrações, como eu vi uma fala de um youtuber dito comunista de esquerda brasileiro, que falou que o Irã tem aberrações, e eles fazem um papel muito mais alinhado com os Estados Unidos do que alinhado com um país soberano. Então, essa propaganda internacional que busca criar um grande enxovalhamento do governo, que busca enfraquecer o governo por vários meios, porque a gente tem um enfraquecimento de manifestações na prática, a gente tem um enfraquecimento via propaganda, que cria todo esse caldo internacional de comoção internacional, e a gente teve também um enfraquecimento, um possível grande enfraquecimento que estava por vir, que eram os militares, e um possível ataque que acabou não acontecendo. Diga-se de passagem, há fontes que dizem que os ataques não aconteceram porque Israel e Estados Unidos viram que não deu tempo, a ação não foi bem coordenada, eles buscavam que as manifestações violentas elas durassem mais e o ataque de mísseis e armamentos mais pesados viessem ao mesmo tempo que essas manifestações estivessem ocorrendo, então para enfraquecer ao mesmo tempo por dentro e por meios balísticos, meios militares mesmo, de intervenções. A Turquia, ela emitiu um aviso para o governo iraniano falando que os curdos estavam atravessando as fronteiras do Iraque para o Irã, ou seja, tinha uma grande coalizão para justamente derrubar o governo do Irã, mas o governo do Irã conseguiu responder à altura, conseguiu controlar os pontos da Starlink, conseguiu controlar com muita força, né, as manifestações que estavam acontecendo, manifestações violentas, mas um dos pontos mais importantes que deve ser levado em consideração é que o povo iraniano teve um grande papel nisso aí. Porque o povo iraniano ele tem uma ideia de fratricídio que não estava colando com esses manifestantes violentos. Dentro do povo iraniano, eles não concordam com a violência do iraniano contra o outro iraniano. Essa noção de você estar atacando o irmão, né, dentro da nação. E o povo iraniano ele foi para a rua, ele foi para a rua para também manifestar contra o governo, mas muito mais para manifestar insatisfação pelas infiltrações estrangeiras que estavam acontecendo ali dentro. Por causa desse fratricídio, muitos manifestantes iranianos alegaram que eles preferiam lutar pela pátria, mesmo que estivesse em crise, com as crises hídricas, econômicas, lutar por essa pátria do que permitir que agentes estrangeiros conseguissem ter uma atuação maior dentro do governo iraniano e possivelmente derrubar o governo. Então a noção de unidade nacional é muito maior
do que a noção de aceitar uma força estrangeira, de admitir que uma força estrangeira atue dentro do país e derrube o país. Então a noção de soberania é muito maior do que uma intervenção estrangeira. E Sim. isso foi um ponto-chave para fazer com que o governo iraniano tivesse uma atuação tão forte contra essas manifestações, porque já não foi somente o governo iraniano que atuou contra os manifestantes violentos, foi o próprio povo iraniano que atuou contra os manifestantes estrangeiros infiltrados. Apesar de suas contradições internas que o Irã tem, a soberania ela é Persiste. foco, né? Ela é o foco da nação. Isso é muito bonito de se ver. Então a gente teve, durante essas manifestações, uma busca por um ataque coordenado dos Estados Unidos e Israel, misturando os curdos, misturando as manifestações internas com um ataque militar mais forte, que acabou não acontecendo. Teve essa propaganda internacional, esse chuvalhamento internacional junto com isso, tanto da esquerda quanto da direita. Eu falei bastante da esquerda aqui, mas da direita também, os partidos políticos de esquerda atuaram muito forte nisso. A gente teve a coalizão em unissono, assim, não coordenada, mas dos países do Golfo, falando que um conflito entre Irã e Israel iria atrapalhar a economia dos países no entorno. A gente teve a atuação de mediação da Rússia entre Israel e Irã, que foi muito importante, porque a Rússia ela tem ela não vê um ganho econômico e político também, porque por mais que a Rússia tenha um bom trânsito com Israel e por mais que ela tenha um bom trânsito com o Irã, não é negócio para a Rússia ter um conflito entre os dois países, ela perde muito, existe o corredor norte-sul, num conflito a Rússia teria que tomar um lado, o que não seria bom. Não conseguia apoiar duas frontes, né? Não tem como apoiar dois frontes. O mesmo só os Estados Unidos, né? Com a guerra Irã-Iraque, né? Que apoiou, enfim, né? Que apoiou exatamente os Irã, contras na Nicarágua também. Que engraçado que eles. O Irã estava embargado pelos próprios Estados Unidos, só que eles, por baixo dos panos, vendiam armas pro Irã. E repassavam o dinheiro dos contras na Nicarágua, como eu falei, acho que falei no outro vídeo. Enfim, a gente viu essa coalizão a China também conversou com o governo iraniano, teve ali um papel de mediação também para amenizar os conflitos, porque a China é muito importante. Depois da Guerra dos 12 Dias, que a gente teve aquela guerra de míssil mesmo, real, em que o Irã soltou mais de 500 mísseis contra Israel, e a gente viu uma reconstrução do sistema de balístico, de mísseis, do sistema de defesa do Irã, feito pela China. Então a China ela tem esse trânsito com o Irã também na questão de investimentos. E a China também fez um papel de mediação. Então a gente viu uma grande coalizão de países, Turquia, países do Golfo, Rússia, China, para não permitir que esse conflito acontecesse. A gente viu também o Israel conversando com os Estados Unidos sobre o timing de uma intervenção mais pesada, né, dos navios dos Estados Unidos que estavam indo para próximo do Irã para atacar o Irã. Israel mesmo falou para os Estados Unidos que não era a hora. O governo do Irã, o povo do Irã, eles conseguiram neutralizar essas manifestações violentas, essa revolução colorida dentro do Irã. Então já não era mais negócio. Uma guerra ali ia custar muito caro. O Irã ia resistir muito. Ia custar caro demais. Ia desestabilizar toda a economia da região. E não ia ser uma coisa legal para os acordos dos países na região. Tu vê, a própria Turquia, que faz parte da OTAN, que tem um bom trânsito e é elogiada pelo Trump, a própria Turquia fez questão de avisar o governo do Irã sobre os curdos. A gente sabe que a Turquia, o Irã, o Israel também ali, eles têm uma questão de conflito com os curdos? Tem. A Turquia se beneficia avisando o Irã de que os curdos estão atravessando a fronteira para o Irã atacar os curdos? A gente sabe disso aí. Mas a própria ação da Turquia de avisar o governo iraniano já é uma ação que busca neutralizar essa guerra que estava por vir, entre aspas, né? Então a gente teve isso. E depois que essa tensão, esse clímax, ele foi diminuindo, porque o clímax ele ainda continua no ar, né? A gente tem que esperar pelos próximos dias para ver o que vai acontecer. A gente ainda viu o governo norte-americano, autoridades norte-americanas, falando que o Irã ele não iria sair, o conflito ainda poderia acontecer se o Irã não concordasse com alguns pontos que os Estados Unidos eles
eles buscam que o Irã aceite. Mas aí tu vê, o Irã é uma nação soberana. Uma nação soberana vai escolher o que é melhor pro seu povo, pro seu país. Uma nação soberana. E vem os Estados Unidos dizer o que uma nação soberana deve fazer, como se eles fossem os donos do mundo, né? Então tu pega uma nação e diz o que a nação deve fazer. Isso é inconcebível. E quais são as condições que os Estados Unidos disseram pro Irã aceitar? E se não aceitar, possivelmente vai ter um conflito bélico envolvendo Israel e os Estados Unidos contra o Irã. Que o Irã ele parasse o seu enriquecimento nuclear, que o Irã ele entregasse e também diminuísse o seu arsenal de mísseis, e que o Irã ele reduzisse também e entregasse o seu material nuclear já enriquecido, porque os Estados Unidos alegam que o Irã está enriquecendo o urânio para fazer uma arma atômica, uma arma nuclear. Só que tem toda a questão do Islã, né, que o Islã ele não permite armas de destruição em massa, e também tem toda a questão estratégica do Irã, de que o Irã não quer usar o petróleo que ele tem em abundância. O Irã ele quer vender o petróleo e quer usar uma energia alternativa, que no caso é a nuclear, para conseguir vender o máximo de petróleo possível. É como se você fosse um dono de restaurante e você comisse a sua própria comida, ao invés de vender. Mesma lógica. O Irã ele tem muito petróleo, mas ele está consumindo petróleo ao invés de vender, e ele cria só energia nuclear para conseguir vender o petróleo. Que é muito engraçado, porque Israel, né, não assinou o tratado e não fala se tem, não fala que tem bomba Mas todo mundo atômica, sabe que tem. mas todo mundo sabe que tem, né? Uhum. Mas eles podem, né? O Irã, não. O Irã não O Irã pode. não. O Irã não, porque o Irã é uma teocracia ditatorial. E os próprios acordos militares do Pahlavi antes foram um tiro no pé dos Estados Unidos, porque agora o Irã tem bastante arsenal militar comprado dos Estados Unidos. Porque ao invés de investir em serviços públicos, o Pahlavi, não, vou comprar armas. Exatamente. aqui dos Estados Unidos. Exatamente. Isso acontece bastante, essa ironia histórica dos Estados Unidos alimentar um grupo e esse grupo vai acabar se beneficiando, né? O Talibã, né? O Talibã depois se tornou contra os Estados Unidos, né? Eles gastaram muito dinheiro para tirar o Talibã e colocar o próprio Talibã. É o garantidor hoje da soberania do Afeganistão. Os Freedom Fighters, né? Então, os Estados Unidos ele tá dando esses acordos para a nação soberana e o Irã já falou que não vai. Na verdade, o Irã ele é aberto para discutir a questão nuclear. Ele é muito aberto, tanto é que está rolando ainda os acordos nucleares envolvendo o Irã e os Estados Unidos, eles foram sabotados pelos próprios Estados Unidos. Porque os Estados Unidos eles estavam dando uma diretriz, eles estavam falando literalmente para o Irã não enriquecer urânio a tal ponto, e nem chegando ao ponto de arma nuclear, mas enriquecer urânio para usar energia nuclear. E o Irã não aceitou isso aí. É uma coisa, o Irã não aceita, uma nação soberana não vai aceitar. Não tem por que aceitar uma imposição de outro país. Tu é uma nação soberana, não é obrigado a aceitar os Estados Unidos determinar o que tu deve fazer com o teu país. Tu é uma nação soberana. O Irã, ele ainda abre brecha para a conversação com os Estados Unidos. Ele sempre disse que está aberto a discutir. Ele nunca se fechou nas discussões. Ele sempre disse aberto. Só que ele não vai aceitar coisas absurdas, como no caso de entregar todo o material enriquecido, diminuir o seu arsenal bélico de mísseis. Como assim, cara? Se tu já é um país que é visado historicamente pelos Estados Unidos, por Israel, que é um país que que são países que querem dominar o Irã, querem fragmentar o Irã, como é que você vai entregar o seu arsenal de mísseis que garantem a sua soberania? É igual a Coreia do Norte. Exato. Se a Coreia do Norte entregar os mísseis nucleares, amanhã ela já está ferrada. Na próxima manhã já é invadida, cara. Então o que garante a soberania do Irã hoje e de outros países é a dissuasão nuclear. O Irã não tem arma nuclear, mas é a dissuasão bélica. É quando o Israel vai atacar o Irã dá uma chuva de 500 mísseis contra Israel. A Israel alegou que se houvesse um episódio de conflito bélico forte, né, se houvesse uma guerra de novo, o Irã não iria soltar 500, iria soltar 700. Mísseis mais tecnológicos, porque o Irã não usou os mísseis tecnológicos que ele tem, usou os mais baratos. Um exemplo que a gente tem, né, de novo falando mais de história, né, histórico, é o próprio Gaddafi, né, que ele não quis enriquecer urânio para fazer a bomba atômica, e deu no que deu, né, 2011, os Estados Unidos entraram lá,
mataram ele e o país hoje está em frangalhos, E até escravidão voltou lá. E morreu de uma Enquanto forma que, bem sim, brutal, né? Com uma estaca, ele morreu empalado, basicamente. enquanto o Kim Il-sung, na Coreia do Norte, Henrique Urani tá lá. Ninguém mexe com a Coreia. A Coreia do Norte tá lá firme e forte e Porque na aí? geopolítica é assim, tem pessoas que Sim, vão muito pelo lado moral, né? Por exemplo, essa questão de derrubada do governo teocrático. Tipo, cara, é um governo soberano, mano. O que tu tem que falar no governo do cara, sabe? E outra, a partir do momento que a pessoa permite intervenção no país, ela dá o pressuposto para que outros países também queiram derrubar o dela. Então, tipo, a partir do momento que tu abre esse pressuposto, outros governos eles venham derrubar o seu país também. Então, tem esse caldo, essa ligação histórica do Irã, para a gente entender que não é uma coisa de agora. sim. Esse conflito entre Irã e grandes potências vem de décadas. O Irã É ele como eu, sofre as sanções há mais de 40 anos. sim. Esse Aí aproveitamento sofreu do Reino Unido também, né? Não é só dos Estados o Reino Unidos. Unido, ele foi um dos grandes influenciadores de vários grupos armados que a gente vê hoje na Ásia, no Oriente Médio, durante o seu império, para derrubar regimes. Então, o que a gente vê hoje desse mesmo manual de enfraquecimento de regime, de ataques, de narrativa, de propaganda, a gente já via há muito tempo atrás. É o mesmo interesse, são interesses econômicos, são interesses de grandes potências que buscam buscam afetar, atacar um país que tem grandes riquezas de recursos naturais Sim, e que hoje tem um governo soberano que garante as suas riquezas sendo usadas pelo seu próprio país, pelo seu próprio povo, buscando investir no seu próprio povo, muito embora tenha todos esses bloqueios e embargos econômicos, que sofre grandes crises internas e que ao mesmo tempo tem que bater contra influências estrangeiras que buscam derrubar ele. Então é uma situação bem complexa, caótica, que não sim. parou ainda. A gente vai ver nos próximos dias ainda não acabou. O caldo ainda tá grosso ali na região, a tensão está bem alta, mas o clímax já deu uma baixada. Sim. Então, Até, como eu falei anteriormente, né? Apesar do Irã ter as suas contradições internas, enfim, seus problemas internos, a soberania ela vem em primeiro lugar, né? ela vem em primeiro Obviamente. lugar. Isso para todos os Sim, países. Isso sim, para todos os países. O Irã ele tem um problema hoje ainda, só para terminar aqui, para fechar, ele ainda tem um problema de desarticular células de sim, espionagem do Mossad dentro do Irã. A gente viu os episódios de ataques bem centrados do Mossad a lideranças iranianas. A gente viu também, eu acho que eu não sei, eu acho que era uma liderança do Hamas. Agora eu vou pecar aqui no que eu vou falar. Não sei se era do Hamas ou do Hezbollah que morreu em solo iraniano no ano passado, que morreu com um ataque de drone. Eu acho que era a liderança do Hamas que morreu, que deu ali atrapalhou bastante o governo iraniano, porque a população deu meio que um desconforto diplomático entre o eixo da resistência, dos países que compõem o eixo da resistência, da segurança dentro do Irã. Então o Irã ele tem esse problema ainda. Coisas que os Houthis no Iêmen eles já não têm, né? Os Houthis, eles, por ser um grupo menor que o governo do Irã, eles ainda conseguem desarticular bastante células de espionagem do Mossad, da CIA, mas o Irã ainda tem esse probleminha de conseguir identificar agentes infiltrados dentro do país. Então, Rafa, a gente discutiu aqui história, a gente discutiu um contexto histórico, a gente trouxe o contexto atual para discutir o que está acontecendo dentro do Irã. Eu acho que ficou bastante satisfatório, uma dose pequena, não é uma cartela inteira, como eu já disse. Eu gostaria de fazer as considerações finais, gostaria de agradecer você por ter participado novamente aqui do canal. Espero que quem assistiu esse episódio tenha gostado. Peço que curta, peço que compartilhe, peço que também comente. Então, Rafa, tu quer fazer as suas considerações finais? Primeiramente, muito obrigado, né, por estar aqui novamente no Pílula Geopolítica. Muito obrigado por você ter assistido, né, as pessoas de casa. Espero que a nossa explicação seja uma explicação didática, fluida, que vocês tenham entendido. E é isso, muito obrigado pela participação.